Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Saudável, programa apresentado por mim, Giovanni Dantas, e que trago sempre pessoas de ponta na medicina e nas áreas paramédicas. Hoje nós temos a satisfação de trazer aqui o senhor Alisson Brito, um grande fisioterapeuta, um rapaz extremamente estudioso. Digo rapaz porque eu já estou ficando velho, eu já o conheço há muito tempo. E é algo que é admirável nessa pessoa, é a capacidade que ele tem de se renovar e de estudar cada vez mais. Eu admiro demais esse tipo de situação. E eu quero dar as boas-vindas a Alisson, e para que ele dê as boas-vindas a todos os que compõem esse conglomerado de 6 rádios, 2 em Açu, 1 em Itajá, uma em Angicos, uma em Alto do Rodrigues e outra em Campo Grande, e além do que você pode também acessar através do nosso podcast na internet. Você vai no YouTube e você digita lá podcast, pod com o D mudo, né? P-O-D-C-A-S-T, podcast, Papo Saudável, e você vai poder nos acompanhar e se inscrever. Sejam bem-vindos lá. Alisson, por favor, dê as boas-vindas a todo mundo que está nos vendo aqui. Vamos entrar na casa deles agora. Olá, me chamo Alisson Brito e é um prazer estar aqui com você hoje, Giovanni, conversando mais um pouco aqui para trazer conhecimento e sabedoria para os nossos ouvintes. Vamos começar direto a situação. Aliás, eu queria deixar claro para vocês que nós temos o telefone 99981-6640. Esse programa ele não é ao vivo, porque tem vários horários diferentes e também porque fica na internet, mas vocês podem fazer perguntas que nós direcionaremos para a Alisson no futuro. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas para esse telefone e para outras coisas que vocês queiram saber. Nós, nos próximos dias, traremos aqui alguns outros profissionais, né? Já está marcado para vir daqui a alguns dias a Cleana, que é a fonoaudióloga, meu irmão, Dr. Josivan Dantas, muitos de vocês conhecem, meus sobrinhos Pedro e Bruno, também oftalmologistas. Mas voltando aqui para a fisioterapia, meu amigo, fisioterapia é algo extremamente útil numa situação como essa de hoje em dia. Pelo que eu sei, a fisioterapia ela se tornou muito forte depois da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, quando as pessoas voltavam das guerras todos acabados, todos destruídos, né? E hoje em dia o estresse, a tensão e a má postura e tantos hábitos ruins que nós temos tem gerado tantos problemas, e que os fisioterapeutas têm tanto trabalho, né? Para tentar consertar um pouco isso. Fala um pouco pra gente das suas maiores preocupações e como prevenir isso daí, Alisson. Atualmente eu trabalho ajudando as pessoas com suas queixas principais, que chegam direto a mim, o quê? Dor nas costas. Perfeito. Então eu trabalho ajudando as pessoas na melhora da dor nas costas. Certo. Geralmente essa dor está relacionada a N fatores, como você falou. O estresse, o sedentarismo, a questão de posturas inadequadas adotadas por um longo período, certo? E também aquele medo que as pessoas têm ao fazer um exame de imagem, onde se localizam ali, observam um achado radiológico, que é comumente chamado de hérnia de disco. Essa pessoa se assusta com isso aí e chega para mim, eu tô com hérnia de disco, e agora? Então, eu ajudo as pessoas nesses quesitos, às vezes trazendo esclarecimentos e ajudando a resolver os sintomas, porque a fisioterapia a gente trata mais a sintomatologia, buscando trazer a funcionalidade para o paciente. Porque trabalhando da seguinte forma, procuramos saber o que é que ele fazia que ele não faz mais, o que é que ele gostaria de fazer, o que é que aquela patologia ou disfunção está impedindo ele de conseguir. Então nós pegamos na mão dele e ajudamos nessa caminhada, procurando atingir os objetivos que são traçados em conjunto, buscando uma melhoria do paciente e que ele se sinta bem no decorrer do processo. Alisson, chega para você, por exemplo, um paciente de 50 anos, e ele passou a vida, sei lá, numa postura ruim, está se queixando de dor nas costas. O que você faria normalmente? Você entraria com sessões de fisioterapia? Eu soube que você está fazendo na cidade, você já é um quiropraxista, né? Então faz quiropraxia, explica um pouco para a gente sobre isso também, essa coisa interessante que é tratar com o alinhamento da coluna, não é? E ainda faz também a parte de acupuntura relacionado a fatores emocionais. Falei alguma coisa errada? Explica para nós isso daí.
Isso, né? Eu tenho uma formação em quiropraxia, então nós denominamos fisioterapeuta quiropraxista. O que é quiropraxista? Quiropraxista nada mais é do que um profissional onde ele usa técnicas de manipulação, ou seja, são técnicas de alta velocidade com baixa amplitude de movimento, onde ele, por um contato, usando as ferramentas que geralmente são mãos, ou tem instrumentos manuais também que você pode ser... Tipo massagens, é isso? Ou reposicionamento empurrando, ou apertando, alguma coisa desse tipo? Geralmente gerando algum impacto. Como Isso. uma pancada, não? Isso é uma manipulação, na verdade. Porque o que acontece? Tá. Existem 5 graus de manipulação, né? São aquelas mobilizações onde você tem uma alta amplitude de movimento, só que você usar pouca força. Certo. Um quiropraxista ele vai usar uma amplitude bem reduzida, só que geralmente com um alto impacto. Certo. Certo? Então, diante disso, existem algumas restrições. Nós não trabalhamos, às vezes, adoto um limite de idade para trabalhar com quiropraxia em pessoas que já estão entrando na melhor idade, né? Certo. Então, a quiropraxia nada mais é do que uma ferramenta. É uma das técnicas que eu domino. Qual o limite de idade? A partir dos 50 anos, a gente já começa a ter uma atenção. Evitar. E, não, a gente utiliza ressalvas. O que acontece? Como eu vou utilizar técnicas de alta velocidade, eu tenho que saber se essa pessoa tem um quadro de osteopenia. Certo. Como é que é? Se ela é mulher. Se ela é mulher, ela está exposta a alguns hormônios. E ela pode estar presente nesse quadro. Explique a osteopenia para as pessoas. Osteopenia nada mais é do que a baixa densidade óssea. É o nível intermediário entre a saúde óssea e a osteoporose. A osteopenia, ele está no meio, né? Onde são feitos alguns exames de citometria óssea que monitora essa questão da densidade Então, óssea. você que está em casa, a osteoporose é aquela situação em que, se tiver uma situação muito elevada, pode permitir mais facilmente que seus ossos se quebrem. Isso. A osteopenia, digamos que é o osso começando a ficar mais fraquinho, né? Por isso que a Alisson está falando que, se for fazer um movimento mais forte, não seria interessante em pessoas com osteopenia, né? Isso. Isso mesmo? E o meu público-alvo ele se baseia mais de 30 a 60 anos, que são o público onde vai ser mais acometido por a dor lombar. Certo. Né? Porque isso, a quiropraxia nada mais é do que uma técnica que eu posso usar para tratar a dor lombar. Porque hoje o tratamento de dor lombar é baseado em exercícios específicos e terapia manual. Explique para as pessoas que estão nos ouvindo essas diferentes partes da coluna. Você falou agora em dor lombar. Onde é que fica a lombar? Nós temos a coluna que podemos dividir em 4 partes: cervical, pescoço, torácica, essa parte mais alta das costas; lombar, essa parte mais curva, embaixo, geralmente onde as pessoas sentem algum incômodo. Perto dos rins. Isso. E tem a parte mais baixa, que é essa parte da região dos glúteos, das nádegas, que é a região sacral. Perfeito. Excelente. Normalmente, nas suas colocações, no que você vê no seu consultório, onde é que se localiza principalmente a dor nas costas? Em qual dessas 4 partes? Geralmente as pessoas relatam um incômodo na lombar. Certo. E admitindo que por algum motivo ela não possa usar quiropraxia, ela pode usar você pode usar outras técnicas nela com a fisioterapia convencional, não é isso mesmo? Positivo, como exercício de imobilização. Ou seja, não tem limitações quando você junta todas essas técnicas. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que de repente tenha dores nas costas, pode, ao invés de simplesmente chamar alguém para fazer uma simples massagem qualquer, alguma coisa desse tipo, pode procurar você, não é isso? Positivo. Muito bem. Outras coisas mais que a gente poderia ver. Me explica um pouco mais sobre essa questão da acupuntura ligada a fatores emocionais. Como é que funciona isso, Alisson? No tratamento da dor lombar, eu identifiquei uma limitação que eu tinha. O que é que acontece? O paciente, ele está sentindo dor, mas aquela dor são N fatores, né? Hoje nós trabalhamos com fatores psicossociais. O que acontece? Um problema de estresse ou um problema de acordo com o trabalho que aquela pessoa tinha, poderia dar picos dessa dor aumentar. E eu ficava limitado. Diante dessa limitação, eu procurei algumas técnicas que poderiam ajudar a sanar esses problemas. Dentre elas, eu identifiquei a acupuntura, onde o paciente submetido a essas técnicas, ele vai relatar melhora na qualidade de sono, redução na ansiedade e, consequentemente, redução do estresse. A acupuntura vai resolver o problema? Não, ela simplesmente vai tentar trazer o problema à consciência, onde a pessoa, com maior consciência, vai tentar lidar melhor com esse problema
E disso aí vai se sanando as causas que estavam oriundas daquele estresse. Porque o que acontece? Às vezes é um pensamento fixo que essa pessoa tem, um pensamento que está martelando na cabeça. Ela não está conseguindo se desvencilhar, soltar aquele problema. E isso fica perturbando, gerando um estresse e a questão da ansiedade. Da pessoa pega o problema e ela multiplica aquele problema na cabeça. Ela fica martelando e fazendo aquele problema maior do que realmente ele é. Então, quando esse problema é trazido à consciência da pessoa, ela consegue enxergar com mais clareza, identificando as possíveis soluções, ou que aquele problema não é do tamanho que ela estava imaginando. Disso aí, ela consegue resolver melhor a situação e, consequentemente, vai resolvendo as outras coisas que estão ao redor. Por exemplo, a qualidade do sono. As pessoas falam nessa questão de hérnia de disco. A hérnia de disco é feita no disco vertebral. Esse disco, a grande quantidade dele, 70%, é feito de água. Quando se faz um exame de imagem, observa lá a desidratação discal. O que é que isso quer dizer? Que simplesmente a água está fugindo do disco. Como é que esse disco é reidratado? Com uma boa noite de sono. Ao dormir, o disco ele é esponjoso, ele vai reabsorvendo a água. Então, para você que tem uma hérnia de disco aí e não sabe como lidar, então dos tratamentos, uma das orientações é você ingerir a quantidade de água adequada para o seu corpo e ter uma boa noite de sono. Quantos litros de água a gente precisaria normalmente? Eu estou acompanhando uma médica integrativa, ela se baseia a quantidade de ingestão de água baseada no fluxo das hemácias. Só que nós temos aquela premissa básica que seria o ideal seriam até 2 litros de água de ingestão de água. Só que a gente ingere mais do que isso, né? Quando você vai ingerir suco e tal, vai ficar na média dos 5 litros. Quando você soma todas as ingestões. Perfeito. Me fala uma coisa. Você identificou no seu consultório algum tipo de profissão que gere mais dores nas costas ou hábitos que as pessoas tenham que de alguma forma a gente falando aqui possa tentar até evitar, quem sabe, essas dores? Você identificou algum tipo de hábito ou de profissão que gera mais dor nas costas? Não? Geralmente é um hábito específico, né? O que acontece? Como aparecem dores nas costas, né? Às vezes as pessoas abordam posição, má postura, posição não adequada para aquela situação. O que acontece? O nosso corpo ele se adapta bem, né? Então, há uma linha de abordagem que diz que não existe uma postura correta, adequada. Mas por que assim? Vamos tentar entender. O que é que vai gerar dor? Geralmente uma postura mantida por longos períodos. Uma postura mantida por longos períodos vai gerar um incômodo. Se você é funcional, você tende a se acomodar melhor. Ou seja, se eu estou na cadeira aqui, se essa postura está me incomodando, eu vou me ajuste na cadeira. Então, existem algumas dicas que já é adotada em supermercado, né? A atendente ali, ela de acordo, passou 1 hora, ela vai se levantar, vai caminhar, vai ingerir uma água, ela vai fazer uma extensão, ela vai mudar aquela posição. Então, buscando se adequar, não ficar numa posição mantida por longo período, né, dando algum intervalo e fazendo alguma atividade, você vai evitar isso. Postura, tentar fragmentar o tempo, não ficar uma só postura. E o que eu observo, não praticar uma atividade física específica que seja a questão do fortalecimento para a coluna. Porque o que acontece? Todo mundo só reclama quando está com dor. Uhum. Então, a fase inicial do tratamento é você tirar o paciente da crise, aliviar a dor. Só que ali aquilo pode acontecer na primeira sessão, na segunda, na quarta sessão. Está resolvido o problema? Não, porque o que acontece? O tratamento para a dor lombar ele envolve tirar o paciente da crise, ou seja, tirar a dor. Quando tira a dor, nós temos que começar o fortalecimento específico. Então, temos que deixar a coluna dele forte. Então, a maioria dos erros das pessoas é não fazer exercícios específicos que possam fortalecer a coluna ou exercícios globais que envolvam flexibilidade. Então, o sedentarismo é um fator que vai favorecer as pessoas a terem dor lombar. Certo. Então eu estou numa situação complicada, viu, Arildo? Nós estamos, meu amigo, falta de exercícios, a gente já sabe, vai começar a ter mais dores. Me diz uma coisa, Alisson, muito bom isso aqui, esse nosso bate-papo está ótimo. A gente falou sobre dormir, né? Uma boa noite de sono é interessante.
Me fala, você como fisioterapeuta, quiropraxista, como é que você vê a posição de dormir? Normalmente as pessoas dormem mais de lado, como é que elas devem dormir? Elas devem usar algum travesseiro específico? Como é que funcionaria bem isso para você? Cada caso é um caso. Tem pessoas que se adaptam a posições mais adequadas para ela, para o caso dela, para dormir. Por exemplo, tem mulheres que grávidas, então ela tem restrição a dormir de barriga para baixo, então ela dorme mais de lado. Diante disso, ela pode ter algumas, vamos dizer assim, algumas complicações ou incômodos. Se ela sentir dores na lateral do quadril, é interessante que ela coloque travesseiro nos joelhos. Entendi. Né? Uhum. Se você dorme por cima do braço ou todo torcido, você pode ter alguns sintomas de parestesia no braço. Sim. Parestesia, por favor, explique para nós. Dormência, você vai perder a sensibilidade. Ok. Uhum. Então, de acordo com os sintomas que forem aparecendo, aquela pessoa sentiu um incômodo, vai realizando as adaptações. Porque qual a melhor posição para dormir? A que você ficar mais confortável. Uhum. Tanto que tem pessoas que ela não fica só na posição, ela dorme de um jeito, geralmente acorda de outro, onde o corpo dela vai se adaptando à melhor posição. Só que o que acontece? O sono é a hora onde nosso cérebro ele aproveita para fazer a higiene do dia. Né? Então, às vezes a gente acha que está dormindo e o cérebro não está funcionando, mas não. Às vezes ali durante um sonho onde ele está aproveitando para reorganizar as ideias. Então, o seu cérebro está em atividade. Só que o que acontece? Devido a você ter um estresse no dia a dia ou estar com pensamentos desorganizados, às vezes ele não entra na fase do sono onde você teria o maior proveito do sono. Porque nessa fase, o seu corpo, de certa forma, a parte da musculatura ela desliga. Para quê? Para você não ter um sonho e sair andando pela casa e batendo. Uhum. Então, na fase do sono REM, a fase 4, os músculos não estão conectados. Você ali tem uma fenda... O sono REM é aquele que a gente sonha, pessoal. É o que Alisson está falando. Pois não, continue. Desculpe interromper. Ou seja, nessa fase do sono, seu corpo, teoricamente, não é para se mexer. Sim. Só que quando você não entra nessa fase... você pode ficar se debatendo pela cama e não tendo aquele sono profundo onde você vai aproveitar. Certo. Então isso pode gerar um incômodo da noite mal dormida, né? Onde você vai achar aquela sensação que você não dormiu quase nada. Na verdade, tendo dormido, mas é como se não tivesse aproveitado. Isso, né? Dicas simples para as pessoas é a questão de adotar uma boa higiene do sono, né? Não se expor a telas uma hora antes de dormir, tentar a questão dos... Então ficar assistindo televisão antes de dormir não seria muito bom, é isso? O seu cérebro fica mais ativado. Entendi. O cérebro fica mais ativado. Vai de você pesar. Somos adultos e cada um decide o que faz com a sua própria vida. Claro. Se você quer ter uma melhor qualidade do sono, você pode adotar algumas coisas que podem ajudar isso. Mas se não vem ao caso... Leitura, por exemplo. A leitura do livro. Porque o que acontece? A questão da leitura do livro, a luz que reflete para os olhos, ele tem uma frequência diferente, né? Ele usa uma frequência diferente. É diferente você estar lendo pela tela do celular, onde você vai estar exposto à questão das luzes azuis. Entendo. As luzes azuis, a frequência dela, que ela é captada pelo cérebro, ela vai afetar a questão dos receptores que vão induzir, que vão se ligar lá e quer induzir o sono, eles vão estar afetados vão estar bloqueados devido à exposição à luz azul. Perfeito. Então isso vai dificultar você entrar no primeiro ciclo do sono. Ou seja, é interessante evitar qualquer tela, seja de computador, seja de celular, seja de televisão, e se vai ler, por exemplo, que seria uma boa alternativa, que sejam livros... Os velhos e bons livros de papel. Não é? É isso aí, com aquelas páginas mais amareladas. O que mais, Alisson? Fale um pouco mais para nós em relação a essas dores nas costas, o que é que a gente pode fazer durante o dia que possa nos ajudar, seja uma simples postura ou até exercícios. Que exercícios você recomendaria? Eu percebo que muitas vezes as pessoas, na ânsia de atingir um corpo perfeito, elas tendem a buscar muitas vezes a musculação como uma alternativa e elas fazem isso de uma forma meio exagerada, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso também. Né? Admitindo inclusive que a quiropraxia é algo muito utilizada em grandes times de futebol e grandes corporações esportivas, porque os grandes atletas hoje precisam realinhar a coluna, não é isso mesmo? Isso. A questão da quiropraxia ela é amplamente utilizada porque ela tenta restaurar a mobilidade. Tá. É o principal uso da fisioterapia, restaurar a mobilidade e livrar as pessoas da dor. Perfeito. Devido a essa restrição de mobilidade. Ou seja, quanto mais flexível, você tende a ser mais funcional. Não chegando aos extremos, né? Tá. Porque você pode ter uma hipermobilidade. A hipermobilidade também
não é interessante. Então é tudo uma questão do equilíbrio, do meio termo. E aquela pessoa que está lá no sítio agora, ou em qualquer lugar que não possa chegar no seu consultório nesse momento, ou em outras cidades, daqui a pouco você vai poder falar o seu telefone, claro, mas essa pessoa, quais são as dicas que a gente poderia dar para elas, para que elas evitem ou tratem de uma forma mais simples, lógico que não com o que você vai ter no seu consultório, mas de uma forma mais simples, em casa, dicas simples de como tratar e evitar a dor nas costas. Para se evitar a dor nas costas é simplesmente tentar quebrar essa questão de manter uma postura por longos períodos. Longos períodos. Entendi. Não vamos trabalhar com a postura errada, porque se você precisa se abaixar para capinar o mato, que é o caso lá do nosso companheiro do sítio, não é uma posição errada para ele. Entendi. É necessário para ele fazer. Só que o que acontece? Ele está passando por longos períodos em flexão. Ele está flexionado para frente. Certo. Que é uma posição muito comum das pessoas terem um travamento na coluna. Ou seja, que esses pacientes com hernia de disco, às vezes eles travam, e geralmente quando ele vai se abaixar, quando ele vai pegar alguma coisa, ele vai e trava. Então, é você inverter essa posição. Como é que você inverte essa posição? Se eu passo o dia muito em flexão, o que é que acontece? Eu simplesmente tenho que fazer a posição contrária, que é uma extensão. Como é que eu faço isso? Só o fato de eu ficar deitado na cama, eu já estou fazendo uma leve extensão. Certo? Então, a gente aconselha que a pessoa, se ela tiver muito incômodo, ela só deitada de barriga para cima, já vai fazer uma leve extensão. Estou conseguindo, não tenho nenhum incômodo, eu vou ficar de barriga para baixo e vou ficar apoiado sobre os cotovelos. A gente vai colocar uma posição, como fosse a posição de esfinge. A gente vai colocar a foto aí para facilitar isso. Ou seja, para quem fica muito tempo em flexão, você se coloca na posição de extensão. Se isso não incomodar, porque o tratamento hoje para dor nas costas, ele é baseado em exercícios específicos, como o corpo da pessoa responde. Tem pessoa que se ela fizesse a extensão, isso vai incomodar ela. Então, para esses casos que as pessoas, se essa extensão incomoda, ela vai fazer a flexão, que é o contrário. Então, tem muita gente que ela pode ficar na posição ereta e se ela fizer a extensão, ela vai se incomodar. Então, quando ela chega em casa, ao se deitar, ela pode manter a postura de flexão. Como é essa postura? Ela simplesmente abraçar os joelhos. E simplesmente abraça os joelhos. Isso alivia minha dor nas costas? Beleza, então é essa posição que eu vou manter. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Lembrando que essa posição só deve ser mantida se isso não gerar incômodo. Porque tem pessoas que, se ela fizer a flexão mantida, isso vai gerar incômodo. Ou seja, se ela incomodar na flexão, ela faz a extensão. Uma formulazinha mais simples, tipo aquele nosso amigo, a gente pegando aquele gancho do nosso amigo do sítio que está lá capinando o mato. Ele está trabalhando a cada hora, por exemplo, se ele parar e ele passar tipo 3 minutos, seria o suficiente para fazer o posicionamento inverso, para tentar reduzir aquilo? Ele não precisa fazer isso durante o trabalho dele, somente no final do dia à noite. A cada 2 horas não precisa. Cada 2 horas. Não precisa chegar a 3 minutos. Se ele quiser fazer uma extensão, só colocar a mão no quadril e se jogar para trás. Entendi. Jogar a cabeça para trás. Isso lembrando daí. que mantendo o joelho travado, não dobrando os joelhos. Claro. Fazendo uma leve extensão. Perfeito. Isso é uma orientação que nós damos também para a caixa de supermercado. Às vezes ela fica muito tempo curvada. Então é interessante que quando ela se levantar para beber água, ela simplesmente faça uma leve extensão. Coloca a mão no quadril e se estende. Se isso aliviar, quando ela chegar em casa, ela pode manter a posição apoiada sobre. Perfeito. Alisson, nosso tempo está se esgotando. Foi uma honra, prazer estar com você por aqui. Eu só quero dizer para todos que a Dental Clínica que produz, aliás, esses nossos estúdios são na nossa própria clínica, né? Graças a Deus nós estamos com esse padrão bem elevado. E eu queria dizer para vocês que a Dental Clínica vai estar sempre do lado de vocês e sempre tentando de alguma forma trazer informações médicas, paramédicas, odontológicas, para que nós possamos tirar dúvidas cada vez mais. E as dúvidas que vocês tiverem em seus determinados, especialidades, manda para nós. Nós vamos tentar retirá-las no ar nas próximas vezes, né? Através do nosso telefone. Vocês podem entrar em contato conosco, 999816640. Ele é o WhatsApp também. Alisson, rapidinho, dá só um tchau para todo mundo. Obrigado pela paciência de vocês, por estar aqui disposto a nos escutar. Espero que tenha ajudado, né? E tem um presente para vocês, que vocês disserem aqui que foram lá no meu Instagram ou no WhatsApp e disserem que viram uma entrevista no Papo Saudável, vocês vão receber um presente lá. Orientações com exercícios práticos e simples para você resolver sua dor nas costas em casa. Lá, Alisson Brito Físio,
certo? O Instagram e o WhatsApp pelo 84 99958 6109. Como é que funciona? 84 quanto? 99958 6109. Perfeito, Alisson. Muito obrigado. Foi um grande prazer você ter estado aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.